que venha, que traga, né, essa expectativa que a direção, o Boto, né, confia, acredita. O Felipe Luiz participou, ligando para o atleta, convencendo dele vir. Mas é um jogador de muita qualidade. Você vê com bons olhos, se puder chegar, o contrato dele está vencendo no meio do ano lá na Inglaterra, e aí também chegaria sem custo para o Flamengo, com os custos de salário, obviamente. O Boto, tô te esperando, hein? Tem que trabalhar, meu filho. Vambora. O cara falou isso. Vende. Ué, tão experiente, chegou falando tanta coisa, chegou botando tantas regras. O cara falou isso pra mim? Miro. Né? Bom, seria demais, né? O Casimiro no futebol brasileiro. Já pensou? Casimiro de volante no Flamengo? Mas... Fala rubro-negro que tá do outro lado aí me assistindo, saudações rubro-negras. E antes de soltar o vídeo pra vocês aí do ESPN FC, onde o Zinho, o Pascoal, fala da primeira contratação do Flamengo aí do centroavante Juninho e fala outros assuntos também, eu vou trazer aqui informações pra vocês, informações importantes aí pra manter você que tá do outro lado aí sempre atualizado sobre o nosso Mengão. E vamos começar falando aí sobre a possível vinda de Neymar para o futebol brasileiro, e o Flamengo ele surge aí como o principal time para a contratação do jogador, tá? E quem traz essa informação não é os jornalistas brasileiros fantasiando ou atrás de Ibope, é um jornal árabe que traz essa primeira informação aí, já anunciando que o time do Al Hilal não pretende renovar com o jogador, e eles soltam a nota aí falando que o Inter de Miami, o Santos e o Flamengo estão querendo o craque brasileiro, e citou o Flamengo como favorito, tá? E por que o Flamengo como o favorito time a ter o Neymar? Porque por causa da declaração do Neymar, que ele deu uma entrevista aí há pouco tempo atrás, e ele deixa claro que o foco dele é a Copa do Mundo, ele quer se manter em alto nível e que ele vai fazer de tudo, que ele sabe que é a última Copa do Mundo dele, ele vai fazer de tudo para poder ganhar essa Copa. Então, tendo essa visão do jogador, já podemos descartar o Inter de Miami. É um campeonato que o Inter de Miami joga muito pouco competitivo, tá? A questão de jogos, são muito poucos jogos. Então, assim, se ele quiser se manter em alto nível, provavelmente ele não vai para Inter de Miami. O Santos é um time que subiu da Série B agora, começou a se reestruturar agora e não tem condição de manter o salário do jogador, tá? E no caso do Flamengo, além do Flamengo ter essa questão competitiva de sempre estar se mantendo ali, brigando por todos os títulos, disputando todos os campeonatos, o Flamengo tem essa condição de pagar o salário do jogador. Por exemplo, vamos supor que o Flamengo pague lá 3,5 milhões para ele e dá uma porcentagem das vendas de camisa para o jogador. Todo mundo sabe o potencial de vendas de camisa que o Flamengo tem. Então, assim, o salário dele seria astronômico, mas só o Flamengo pode proporcionar isso aqui no Brasil. Só o Flamengo pode proporcionar isso para o jogador do porte do Neymar. E a única coisa que pode interferir nessa vinda dele pro Flamengo é ele receber uma proposta de algum time europeu. Pronto, tirando isso, encerrou o contrato dele com o Al Hilal, ele não receber nenhuma proposta do time europeu, a chance dele vir pro Flamengo ela é muito grande mesmo, tá? E aí, já mudando de assunto, vamos falar de Jorginho, que o Flamengo demonstrou interesse na contratação do jogador, tá? Segundo o GE, as negociações estão em andamento. A informação é que o Flamengo já ouviu os valores e está analisando uma proposta para oferecer ao jogador, e com um contrato previsto de até 3 anos, tá? Jorginho ele já tá liberado para assinar pré-contrato com qualquer outro time, só que o Flamengo ele não quer esperar até o meio do ano ao jogador ser liberado, então ele tá contando aí com a boa relação que o jogador tem com o time do Arsenal para ter uma liberação sem custo, tá? E alguns jornalistas aí já estão noticiando que Felipe Luiz e José Boto já entrou em contato com o jogador, já fizeram uma reunião aí para explicar a importância que ele tem pro Flamengo, explicar o projeto do Flamengo. E outro jogador do Flamengo também que pode estar deixando o clube é Lohan. O CSKA de Moscou enviou uma proposta oficial oferecendo cerca de 4 milhões de euros por 100% dos direitos econômicos do jogador. E o rubro-negro já recusou essa oferta, porém os russos, o time do CSKA, eles já avisaram que vai apresentar uma nova proposta com valores maiores nos próximos dias. E um dos motivos que surgiu do Flamengo ter recusado, lógico, além de considerar a proposta baixa, é que o Flamengo só tem 70% dos direitos econômicos do jogador. Os outros 30% pertencem ao Madureira. E é isso aí, vou soltar agora o vídeo para vocês acompanharem aí do programa aí, ESPN FC. Mas mesmo assim, nós estamos falando que saíram 2 zagueiros. 2 zagueiros que
vão ser titulares aonde eles vão jogar. Se o Davi Luiz for pro Fortaleza, vai ser titular. E o Fabrício Bruno vai ser titular no Cruzeiro. Então nós estamos falando 2 zagueiros mais ou menos, que compõem elenco. Não. Saiu 2 caras que vão reforçar os times que eles foram e vão jogar, vão ser titular. E eu acho que o Flamengo inicia o ano enfraquecendo o seu elenco. Porque tem jogadores que ainda estão em processo de recuperação. Vocês sabem quais são, não vou ficar repetindo aqui sempre, mas os que terminaram o ano com lesões e os que voltaram ainda buscando ganhar ritmo. Que entraram de férias, perde novamente, vai ter que recuperar isso nessa pré-temporada. Que já tem amistoso, que já tem que voltar, que daqui a pouco tem decisão no dia 2 de fevereiro contra o Botafogo, da Supercopa. Então, assim, saiu o Gabigol também. Então, o elenco perdeu. E ainda tem a expectativa de como vai ser o retorno de quem estava machucado. E não teve contratação. Agora anunciou o Juninho, né? Ele chegou no Rio, né? Não anunciou ainda, mas vai fazer exame médico. Espero que dê certo, que venha, que traga essa expectativa que a direção, o Boto, né? Confia, acredita. O Felipe Luiz participou, ligando para o atleta, convencendo dele vir. Que ele possa corresponder, ser esse jogador que dê essa opção como centroavante. Porque para jogar pelo lado, o Flamengo tem muitos, não precisava, para jogar pelos lados do campo. Acredito assim que o Cebolinha daqui a pouco volta, mas já tem Bruno Henrique, já tem Plata, já tem Luiz Araújo, e o Gerson cai pelo lado direito também. E tem. O que precisa é o cara de centroavante, porque o Pedro só volta no meio do ano. Maio, né? A previsão. E vai ter que jogar com um cara improvisado. Então, se o Juninho chegar e assumir essa condição, belíssima contratação, maravilhoso, ótimo, né? Mas é ainda uma coisa que a gente não conhece o atleta, vai ter que ver jogando, a adaptação dele. Então, eu acho que o trabalho de início da direção ainda não requer a gente esperar, dar o tempo, mas vai precisar reforçar. Eu concordo com você. Pelo menos um zagueiro de bom nível que possa ser titular. Você pode ter mais 2, que são aqueles caras que vão compor o elenco, que durante a temporada, numa contusão para um jogo aqui, um jogo ali, o Pablo tomara que recupere aquela forma física, porque é bom jogador, mas de início, já perdeu o Fabrício Bruno e o Davi Luiz, precisa de um cara de bom nível, que quando o Léo Ortiz foi para a seleção, aquele jogo que vai para a seleção e a data FIFA termina, no dia seguinte já tem jogo. Não dá nem tempo do cara chegar. Vai precisar de mais um zagueiro. A gente viu ali a imagem do Juninho também chegando, né, Pascoal, para te ouvir sobre a zaga e já emendar o que você falou do Carlinhos. Para quem não viu o Carlinhos na saída do campo depois do jogo contra o Boa Vista, ele dá uma declaração dizendo que prefere não comentar se vai ficar ou não no Flamengo. Teve pouco espaço na temporada passada, é um jogador que joga como centroavante majoritariamente, e a gente vê o Juninho chegando, que é centroavante, pelas informações que a gente colhe, que a gente apura quando começa uma negociação como essa, também pode fazer o lado de campo. Se o Carlinhos sair, é um problema? Não. Assim, eu tenho muita curiosidade para ver como é que o Juninho vai jogar. Muita curiosidade. Porque a passagem dele pelo futebol brasileiro nos chamou a atenção. Ele é a partir dos 26 anos que ele começa a jogar e tem uma passagem em Portugal para ir depois ter essa notoriedade no Azerbaijão, né? Que ele estava no Azerbaijão. No Karabag do Azerbaijão. Eu tenho muita curiosidade, porque eu confesso para vocês que eu não tenho memória de vê-lo jogar no futebol brasileiro, no Guaratinguetá e outras equipes que ele jogou. Vila Nova, ele rodou, ele era do Atlético Paranaense, mas ele rodou ali vários times emprestados. Eu não tenho memória a respeito de atuação dele, ponto. Quanto ao Carlinhos, acho que o Carlinhos foi uma contratação por um momento bom que ele teve no ano passado no Nova Iguaçu, aí o Flamengo quis embarcar talvez nesse momento bom para trazê-lo para o elenco, mas ele acabou não produzindo o que se esperava dele. O Flamengo precisa de um volante, vai precisar contratar um volante, esse caso do Jorginho que você citou na abertura do programa,
O jogador de 33 anos, que já teve muitas passagens no futebol europeu, especialmente na Itália, onde foi até jogador da seleção italiana, ele é naturalizado italiano, mas vai precisar contratar, além de zagueiro, vai ter que contratar pelo menos mais um volante, na minha avaliação. Além de zagueiro, mais um volante. Eu nem sei se eu ponho zagueiros no plural, porque eu não tenho essa convicção que o Pablo vá ser o reserva imediato. Confesso para vocês que eu também não tenho essa convicção. Ele foi muito bem no Corinthians, muito bem. Sim? Muito bem. Não ficou no Corinthians por uma desavença dele, do empresário dele com o presidente do Corinthians, que era o Roberto Andrade na oportunidade. Tanto que nem a medalha de campeão brasileiro ele recebeu. Não sei se vocês estão lembrados disso. Eu lembro. Por conta de uma desavença. Ele vai jogar no futebol europeu. Quando volta para o Flamengo, ele já não produz o mesmo, já não é o mesmo. Eu tenho muita desconfiança. Eu acho que o Flamengo vai ter que buscar pelo menos, se mesmo o Pablo ficando, vai precisar de um zagueiro. Mesmo o Pablo ficando, vai precisar de um zagueiro. Precisa dar uma reforçada atenção, precisa melhorar a cabeça de área. O Carlinhos não tem não tem como responder isso aí mesmo, se ele vai ficar. Ele está ouvindo que o outro está descendo lá no aeroporto. O cara veio para... O Pedro está se recuperando. Então ele sabe, a partir de junho eu posso ser a terceira opção. Levaram o se Gabigol não embora, a quarta, ele deve porque ter eu posso feliz. botar... Não, eu posso botar o Bruno Henrique ali também, né? Porque aí vai ter o Pedro, aí vai ter o Juninho. Eu tenho o Bruno Henrique, tem pode o Plata, que joga melhor enfim, pela direita, mas também pode jogar como E o Jorginho vai ter 6 meses aí de oportunidades. Eu estava lendo a entrevista do técnico do Chaves, o Jorginho sempre jogou pelo lado. Não, o Jorginho não, o Juninho. Desculpa, o Juninho sempre jogou pelo lado. E o centroavante do Chaves, na época, há 2 anos lá atrás, faz 2 anos só que ele virou centroavante. Por quê? O centroavante é o que está no Corinthians, o Héctor Hernandes. Era o centroavante titular do Chaves, que não disputava a primeira divisão, disputava a segunda. E ele machucou gravemente, o Héctor. Aí o técnico resolveu colocar o Juninho de centroavante e a coisa funcionou muito bem. Então faz pouco tempo que ele joga ali, como disse o Pascoal, ele rodou aqui o Brasil todo, a senhora também falou, que com um cigano, e não se firmou em nada, mas era pelo lado. E aí ele passou a ser centroavante e agora tudo bem, o Flamengo foi buscá-lo. Acho que ele vai ter chance, né, de jogar. Não sei qual é o esquema do Felipe aí, mas ele, como ele sabe que vai ter o Pedro, que é lá integrante da história, de toda a história bonita do Nova Iguaçu, mas é uma coisa diferente. Então acho que o Carlinhos pode ser feliz em outro lugar, porque aqui assim, ele sabe que o espaço é muito curto para ele. Vai jogar agora esse carioca aí, quando tem ninguém, e ainda assim tem que fazer gol. Então vamos esperar o Juninho chegar, se integrar e passar a jogar, e o Carlinhos buscar outro espaço. Por isso que ele fala, não sei se eu vou ficar, e não sei se o Flamengo quer que ele fique também. Acho que o Flamengo está meio que nem a Leila ali, no Rony, se aparecer alguma coisa, acho que ela é legal. Nós o buscamos lá numa época que achava que podia dar certo, não deu certo, a verdade é que ele não deu certo no Flamengo. Teve pouca ou muita oportunidade, mas enfim, nas que teve também não mostrou, vamos apostar nesse cara. Então acho que o Flamengo não vai apostar nele, tanto não vai que está buscando outro para substituí-lo. Então acho que o Carlinhos pode ser feliz em outro lugar e todo mundo ser feliz. Juninho 6 meses só, depois o Pedro volta. E aí, enfim, é isso aí. Vamos ver em que forma também, né? A lesão do Pedro é uma lesão grave, imagino que já esteja no processo de recuperação. A previsão é que maio esteja em campo, vamos ver quando ele ganha ritmo. Agora, Zinho, o Pascoal fala num ponto que é interessante da gente analisar, porque o Eric Pulgar já anunciou que não tem o desejo de renovar o contrato dele com o Flamengo. O contrato do Pulgar vence no final do ano, vence em dezembro de 2025. A partir do meio do ano, ele pode assinar um pré-contrato de graça sem custo para o clube que o contratar com o Flamengo. E, a partir disso, o Flamengo começa a busca de um volante. A informação, primeiro, dada pelo Globoesporte.com, e eu confirmei o que eles colocam ali, sobre conversas com o Jorginho. O Flamengo tem interesse no jogador, ele já tinha sido oferecido para o Palmeiras não olhou o perfil de contratação como interessante, é um jogador de 33 anos, mas é um jogador de muita qualidade. Você vê com bons olhos, se puder chegar, o contrato dele está vencendo no meio do ano lá na Inglaterra, e aí também chegaria sem custo para o Flamengo, com os custos de salário, obviamente. Eu prefiro aquela ideia que eu falei lá atrás, né? Quando Qual era? Saiu a notícia que o Flamengo buscava, você lembra? Busca, se saiu o Fabrício Bruno, como saiu, vai precisar trazer um zagueiro.
tá precisando trazer um centroavante até o momento que o Pedro volte, como vai voltar, e aí depois é no campo, né? Tem que render para novamente assumir a titularidade, mas com a saída do Gabigol e a possível não permanência do Carlinhos, não vai ter um centroavante com essa característica de homem de área. Não sei se o Juninho tem essa característica também, acho que é mais de mobilidade. Mas enfim, tá trazendo o Juninho. Ainda não se fala desse zagueiro, mas se falava de um volante que jogue na frente da zaga, o primeiro volante, né? Como se fala aí, e aí seria um cara de uma característica diferente de contratação. Seria um cara mais experiente, mais conhecido, que joga em seleção. Não foi falado seleção brasileira. Aí eu até brinquei. Pô, traz o Casemiro. Experiente. Você, deixa eu entender uma coisa aqui, Tetra. Você tinha essa informação e você guardou ela bem quietinho aí? É isso que eu tô entendendo? Ou o nome não? O nome você não sabia? Não. Ah, que susto. Não, o nome eu não sabia. Não, mas foi não é uma exclusiva minha, não. Pelo contrário. Eu vi isso na imprensa. Acho que a gente até chegou a debater sobre essa posição. A gente brincou com o Casemiro. Como seria o perfil desse atleta. É verdade. Aí eu fui e brinquei, atrás do Casemiro. Né? Pô, seria demais, né? O Casemiro no futebol brasileiro. Já pensou, Casemiro de volante no Flamengo? Mas o Jorginho se encaixa nisso. Experiente, jogador de seleção, só que é seleção italiana. Ele, né, se naturalizou italiano, jogou na seleção da Itália. Não sei nem se ele ainda está sendo convocado para a seleção da Itália. Mas é um cara que, com a bagagem europeia, né, com um currículo, né, assim, é um cara que traz, agrega. Não é o Flamengo pensando em vender depois. É explorar essa experiência, essa liderança, o bom futebol que ele tem. Com 33 anos ainda tem lenha para queimar, né? Então vai aproveitar essa parte esportiva. Então, se não vem com custo, se não vai precisar pagar nada para o clube, ele está acabando o contrato, acho que o nome Flamengo vai interessar para ele, acho que o Felipe Luiz vai ser importante também bater aquele papo, e não acho que seja uma coisa que não possa acontecer, não. Eu acho que pode acontecer, mesmo porque aí você me trouxe essa informação. Se o Pulgar, ele já declarou, eu não li isso, mas... O empresário dele já deu entrevistas dizendo que ele não tem interesse na permanência. Então, assim, não tem nem o que pensar. A renovação, se tiver uma proposta... mas se você não vai renovar, é porque você quer sair. Se você quer sair, você está esperando ter aqueles 6 meses aí, antes de terminar o contrato, que ele pode assinar com quem ele quiser, não tem custo para o clube que ele for, e ele ainda ganha mais, porque ele pode fazer um contrato melhor, porque o clube não vai pagar para o Flamengo. Agora, acho que se o Flamengo tem essa informação, ou se o empresário dele falou para o Flamengo isso, ô Boto, tô te esperando, hein? Tem que trabalhar, meu filho, vambora. O cara falou isso, vende. Ué, tão experiente, chegou falando tanta coisa, chegou botando tantas regras, o cara falou isso pra mim. Eu fui diretor de futebol, se o jogador chega pra mim e fala, eu não vou renovar, eu não vou querer continuar, é claro que eu vou buscar um clube pra vender, pra me ter um lucro aqui. Mas talvez o caminho que ele esteja fazendo seja exatamente esse, né? Porque para você tirar o Pulgar da equipe do Flamengo, você precisa de um outro volante titular, porque é o que o Eric Pulgar é hoje no Flamengo. O Jorginho não é primeiro volante, não é trinco. O Jorginho era 8, jogando no futebol da Itália. Ele constrói o jogo, né? Mas ele pode fazer o primeiro segundo volante na saída de bola, agora no Arsenal, às vezes de primeiro volante, às vezes de segundo volante e às vezes de meia. Então, ele não é o trinco, não é o primeiro volante, mas ele pode fazer essa função. Jogador experiente, conhece os atalhos, acho que ele pode fazer essa função perfeitamente no Flamengo, mas não é a primeira função dele. Então não traz, não. Oi? Se não for para ser o primeiro, não precisa trazer, não. Tem que ser para ser o primeiro. Você vai fazer o quê com o Gerson, De La Cruz? O 8 tem 3 lá. No meio de tantos homens de saída de bola, claro que ele vai pensar em jogar como primeiro volante, né?
Mas é uma coisa. Eu não o vejo dessa forma, daquele primeirão, sabe? O primeiro na frente da zaga para roubar a bola. Eu não o vejo assim. Eu o vejo como segundo volante, o cara da saída de bola. Mas se o Flamengo contratar, eu acho que vai ser uma boa contratação e ele pode fazer esse trabalho aí no meio-campo do Flamengo. Agora, a questão do Pulgar é uma questão meio que delicada, né? Ele ainda tem mais um ano de contrato com o clube e o empresário dele se manifesta dessa forma, que não tem interesse na permanência dele do Flamengo. Por isso que meu pai falava, você tem uma boca e 2 ouvidos, ouve mais e fala menos. Porque falou não é possível. Fora de hora, você acha que deveria declarar isso mais pra boca frente? de graxa, não precisava falar. Primeiro arruma um clube, depois chega e fala, falar. tô querendo ir embora aí pra esse clube. Eu tenho uma proposta pra ele aqui, Flamengo. Maracanã se arrapasse. Ei? Vai tomar vaia no Maracanã se rapaz. Porque ele certo. já cria um ambiente ruim. A gente sabe como é que é. Não adianta. Ele já teve uma cobrança um momento ali da torcida do Flamengo. Né? Depois ele melhorou muito. Realmente, assim... eu acho ele um bom jogador, ponto. Não acho ele nada de outro mundo, não. Ele é bom jogador. Quando ele voltou da Copa América, ele voltou vaiadozinho. Num time encaixado. Então, assim, se dá uma declaração dessa, como é que você acha que o torcedor fica? Não quer ficar aqui, não? Pô, tá dizendo que quer ir embora? Meu amigo, infelizmente, né? Espero que dê apoio para ele. Mas eu já joguei no Flamengo, né? Acho que vocês se lembram disso, né? Eu joguei no Flamengo. Meu amigo, quando a bola rolar, a coisa não acontece, vai vir na mente. Tava falando que não ia ficar e tá jogando essa bola, aí começa, pega no pé. Assim, eu concordo. Fica quieto, né? Não precisa dar uma declaração dessa. Ele vai botar Mesmo que você não queira renovar, não fala isso. Ele vai botar na conta do empresário, ele permanecendo, né? Porque não apareceu ninguém. Sabe aquela coisa que o cara escreve na rede social e depois não pega bem e fala que foi o estagiário? Foi o estagiário. Ele vai falar, o empresário está falando bobagem, eu amo o Flamengo, etc. Senão ele está frito, o ambiente fica ruim internamente e externamente, como diz o Zinho aí na arquibancada. Nossa, vai ter que jogar muito para não... Porque falta um ano, não apareceu. Já apareceu alguém para levá-lo? Não. Se o empresário tivesse chegado lá e falou, olha... Aposto efetivamente não. Se tivesse assim, olha, chegou aqui, o Manchester quer levá-lo, o que é, dá para conversar, o fulano e tal. Aí, ok. Olha, apareceu uma proposta que parece para muitos que acabam não indo, de repente. Agora, do nada, chega lá e já avisar, outro ano, em 26 ele não fica. Ele já teve um problema familiar no ano passado. Para mim, a grande questão é isso estar aqui, na nossa mão, como informação. Porque se isso é feito internamente, acho até solidário, acho até correto com o clube que você dê ao clube 6 meses de negociação. Porque se ele avisa em julho, ele sai de graça. Se ele avisa em julho que ele não vai renovar o contrato, tem o outro lado. O Flamengo também não ganha nada. Então, se ele está avisando agora, ele está dando ao clube 6 meses para tentar fazer isso que o Zinho está falando. O Boto pode arrumar um clube, o então ele vai ter que tratar 6 meses dos céus. Ele vai ter que jogar nos céus 6 meses. Ele tem 6 meses para o Flamengo ainda ganhar dinheiro. Até junho tem. Então ele está avisando agora, de repente, para o Flamengo ter 6 meses aí para procurar alguém. Pode ser. Mas podia ter sido internamente. É que hoje é tão difícil alguma coisa ficar só internamente, né? Mas que o X9 do Flamengo, ele não descansa, hein, gente? Ele muda um, muda o outro, o X9 é valente lá. Não, agora vai ser blindado. X9 blindado eu não vi ainda assim. X9 blindado eu não vi. O CT tá blindado, não entra mais ninguém, não pode. Foi o que ele disse. É isso. Bom, vamos ver como é que vai ficar essa negociação. Tem que guardar tudo que é celular de quem tá lá dentro. Tem negócio. Mas eu quero voltar para o Campeonato Carioca, porque a gente falou muito do Flamengo, do jogo do Flamengo, e vocês trouxeram um dado importante aqui na abertura do programa, que é sobre o público da primeira rodada do Campeonato Carioca. A gente vai botar o enfoque nos times chamados grandes, né? No Rio a gente trata assim.